Olá, bem-vindo a um novo episódio sobre o fascinante mundo da psicologia em Ricova.com. Desta vez vamos aprender sobre os 4 tipos de neurose experimentados pelos seres humanos. Vamos começar! Preocupar-se com algo é uma emoção humana comum. Sentir-se ansioso ou nervoso é natural. Entretanto, estas emoções podem funcionar contra você quando pensamentos negativos ou obsessivos começam a invadir sua mente de forma recorrente. Este excesso de negatividade obsessiva é conhecido como comportamento neurótico. O que é neurose? Em psicologia, a neurose é um traço ou padrão de comportamento psicológico exibido por uma pessoa com tendência à instabilidade emocional e ao desenvolvimento de relações desadaptadas com os outros, consigo mesmo e com o seu ambiente. É importante notar que este termo mudou de significado ao longo do tempo e é usado em diferentes áreas da medicina. Como fato curioso, chamamos neurótica uma pessoa que não consegue controlar seus sentimentos e emoções, mas isso não significa que esteja doente ou que tenha um distúrbio psicológico. Um exemplo disso é uma pessoa que fica com raiva o tempo todo. A neurose, por outro lado, não é uma doença como tal, mas um conceito psicológico que se refere à dificuldade de se relacionar consigo mesmo e com o ambiente externo. Deve-se notar que a neurose está presente em alguns tipos de distúrbios psicológicos, mas ao contrário dos distúrbios psicóticos onde o contato com a realidade se perde, nos outros isso não acontece. Os tipos de neurose que existem. Como já vimos, neurose é um termo com vários significados graças à sua definição ampla. Os comportamentos neuróticos e as respostas emocionais ao estresse têm sido historicamente classificados em 3 categorias: fóbico, histérico e obsessivo. Agora vamos conhecer os 4 tipos de neurose de acordo com sua designação clínica específica. Número 1. Neurose obsessiva. Uma pessoa que sofre deste tipo de neurose sente uma aflição constante devido a pensamentos repetitivos e intrusivos. Estes pensamentos não podem ser reprimidos e causam frustração, e podem fazer com que o paciente se envolva em comportamentos repetitivos, na esperança de aliviar o desconforto. Os que sofrem com este fenômeno psicológico temem enfrentar novos sentimentos de angústia. Isto os leva a tentar manter quase tudo ao seu redor sob controle, a fim de evitar situações que possam provocar estas crises. Número 2. Neurose fóbica. As pessoas com esta neurose frequentemente experimentam uma ansiedade significativa quando expostas a estímulos específicos, tais como falar em público. Como resultado, o principal sintoma é uma tendência patológica para evitar situações desencadeantes, que podem criar problemas comparáveis aos próprios sintomas, ou seja, tentar evitar situações que causam estresse e ansiedade pode realmente causar mais estresse e ansiedade. A psicologia atual classifica estas neuroses como uma espécie de fobia. Estas fobias são divididas em fobias específicas e fobias sociais. Número 3. Neurose depressiva. Esta neurose afeta dramaticamente o estado de espírito de uma pessoa. Esta reação geralmente surge de uma experiência considerada extremamente negativa e prejudicial. Os sintomas de neurose depressiva incluem choro frequente, falta de motivação geral, perda de prazer e pensamentos fortes de que tudo é desesperançoso e a recuperação não é possível. E finalmente, o número 4, neurose histérica. A ideia de que os desejos reprimidos levam a distúrbios psicológicos é um dos mais antigos conceitos em psicologia. Esta concepção era dominante na comunidade psiquiátrica vitoriana e nas teorias psicanalíticas. De acordo com este pensamento, a histeria em pacientes neuróticos foi causada por desejos insatisfeitos que levaram a distúrbios somáticos, tais como falsa surdez ou cegueira. Atualmente, este conceito é obsoleto e seus sintomas são atribuídos a diferentes distúrbios psicológicos listados em manuais psicológicos. Agora é o momento de recapitular a questão. Vejam, as pessoas descritas como neuróticas não sofrem de um distúrbio psicológico no sentido estrito do termo. O neurotismo faz parte dos 5 traços de personalidade, juntamente com a extraversão, agradabilidade, abertura à experiência e consciência. Estes se referem a um conjunto específico de características comuns que a maioria das pessoas possui. Curiosamente, os neuróticos acreditam que algumas situações são muito piores do que parecem, o que os torna mais suscetíveis ao estresse. Isto os faz sentir frustrados e ansiosos. Obrigado por me ouvirem.
Lembre-se de que você pode aprender tópicos interessantes sobre o mundo da psicologia aqui no Enricova.com. Vejo você no próximo episódio.